O ministro Sidônio Palmeira, que é o novo ministro da SECOM, a Secretaria de Comunicação, deu mais uma entrevista recentemente falando sobre os problemas de comunicação do governo, a dificuldade que o governo tem de mostrar os seus resultados para a população, que seria uma parte da explicação para uma relativa impopularidade do governo do presidente Lula. Então hoje eu queria dar uma olhada justamente na comunicação do governo com um olhar de economista. Por que eu estou falando isso? Outro dia eu estava andando aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios, e a SECOM colocou uns banners gigantes nos prédios da esplanada com propaganda de conquistas, de realizações que teriam sido feitas em vários temas, talvez de acordo com o prédio de cada ministério que está ali. E a gente vê assim várias imprecisões, ou na verdade até o governo comemorando resultados mais tímidos do que os resultados que foram alcançados. Então hoje eu queria chamar o VAR nessa comunicação nova aí do governo, liderada pelo ministro Sidônio Palmeira. Na verdade, eu até queria fazer esse vídeo lá na esplanada dos ministérios, mas aqui em abril, em Brasília, não é só Tiradentes, Páscoa, mas é também o aniversário da cidade. Brasília fez 65 anos. Uma primeira coisa assim que chama muita atenção, talvez de uma forma geral, é como o governo consegue, de certa forma, subestimar os resultados que ele teria para comemorar. A gente sabe que governos não necessariamente se apegam ao que foi realização dele, mas aos números que são ali do momento, que pode se dever a uma conjuntura internacional, pode se dever a políticas feitas antes dele, mas seja como for, esse não é um fact-checking para dizer que o governo fez menos do que ele está dizendo que fez. Esse é um pouco um fact-checking inusitado, porque a gente vai falar que o governo fez ou tem para mostrar mais do que está mostrando, e acho que isso revela uma fragilidade na comunicação da própria SECOM, do próprio time ali liderado pelo ministro Sidônio, que é quem está dizendo que a comunicação não é boa. Vamos lá, então, os pôsteres, os banners da campanha do Sidônio, que estão também na internet em variados formatos. A primeira informação que eu queria trazer é essa aqui. O governo está comemorando o seguinte: salário mínimo teve o maior crescimento dos últimos 6 anos. Entre 2019 e 2022, o salário mínimo ficou estagnado. Tem uma distorção, uma imprecisão grande aqui. É claro, o salário mínimo teve um aumento grande nos últimos anos, e ele ficou estagnado entre 2019 e 2022. Foi nesse período que deixou de valer a política de valorização do salário mínimo, que era uma política que valia a cada 4 anos, a Dilma fez a última em 2015, então 2019 ali se exauria. Mas isso não quer dizer que o salário mínimo ficou sem aumento só entre 2019 e entre 2022. Então o governo está comemorando aí o maior crescimento do salário mínimo dos últimos 6 anos, mas na verdade o crescimento do salário mínimo é maior num período muito mais amplo. Na verdade, provavelmente é o maior em mais de 10 anos. O aumento real em 2025 é baseado no aumento do PIB de 2023. O salário mínimo é reajustado pela inflação do ano anterior e pelo PIB de 2 anos antes. O aumento real em 2025 é baseado no PIB de 2023, ficou em 3,5%. Esse é o maior aumento do salário mínimo, talvez desde 2011. A Dilma manteve a regra de valorização do salário mínimo, só que como a regra é baseada no crescimento do PIB de 2 anos antes, quase não teve crescimento do salário mínimo acima da inflação, porque não teve crescimento do PIB naquele período. Em 2014, a gente teve o crescimento do PIB de 0,1%, isso impacta o reajuste de 2016. Em 2015 e 2016 foram os anos daquela terrível recessão, então o aumento do salário mínimo não aconteceu nos anos para que estava contratado ali o aumento, 2017, 2018. Então o último aumento real comparável com esse agora de 2025 é o de 2013 por conta do PIB de 2011, que foi ali de talvez 4%. Então o maior aumento do salário mínimo em mais de uma década foi minimizado pela comunicação oficial, pela comunicação da SECOM, que meramente está falando, olha, o salário mínimo foi maior dos últimos 6 anos. Não, é maior em mais de 10 anos. 6 anos é porque você está pensando muito com foco em Temer, Bolsonaro, ou um foco errado ali no período que a política de valorização deixou de valer. Antes ela valia, mas não estava dando aumento. Uma outra forma de ver como essa informação é ruim é que o salário mínimo real no Brasil está no maior nível da história. E a gente está falando de uma série aqui que vai até 1940, então em quase 100 anos a gente nunca teve um salário mínimo tão alto em termos reais. A gente tinha um salário mínimo alto antes da ditadura militar, a ditadura militar comprimiu muito os ganhos salariais, com a redemocratização ele foi voltando aos poucos, desde o governo FHC, depois em particular nos governos do presidente Lula, deu uma segurada ali na década passada, e agora está voltando a crescer. A gente tem o maior salário mínimo da história, o maior salário mínimo quase 100 anos, e essa informação não conta dessa peça da SECOM que prefere falar em maior aumento dos últimos 6 anos. Quer dizer, a SECOM critica o fato da comunicação não estar chegando na ponta, faz uma nova campanha e não consegue nem talvez entender os números que ela deveria estar celebrando. Mas nem é só salário mínimo não. Uma das peças da propaganda, que inclusive está
um dos prédios é que o governo está com o menor desemprego dos últimos 12 anos. Isso é verdade, mas aqui também existe uma concepção equivocada. A gente está com o menor desemprego dos últimos 12 anos, mas a gente fala em 12 anos porque esse é o início da série histórica, não quer dizer que é o menor desemprego da história. A série histórica, ela muda em 2012, quer dizer, o IBGE passa a ter uma nova metodologia ali, principalmente no caso da PNAD contínua, e isso não quer dizer que a gente não tivesse taxas de desemprego sendo medidas no Brasil antes. Na verdade, o próprio IBGE disponibiliza esses dados, só não está na atual série, então é por isso que a gente fala o menor ou maior nível, ou maior salário médio da série histórica, porque é fácil de comparação, vem ali no press release talvez do próprio IBGE, e o governo está, de novo, comendo uma mosca enorme aqui, né? Não é simples comparar uma série histórica com outra, né? Porque tem mudanças metodológicas, mas alguns economistas fizeram esse trabalho. Um trabalho do Rafael Batiotti, pelo trabalho dele, a gente teria nesse momento, a menor taxa de desemprego da série histórica seria então ali agora 2025 estaria batendo os bons resultados ali de 2012 e 2013. Se a gente olha a série retropolada, a série que o Rafael Batiotti fez, a gente estaria com o menor índice de desemprego talvez em 30 anos. Nos últimos trimestres de 2024, a taxa de desemprego reportada pelo IBGE ficou em 6,4% e 6,2% respectivamente para o penúltimo e último trimestre do ano passado. Isso não tem paralelo na série histórica e a gente só encontraria esse dado lá em meados dos anos 90. Então o governo está perdendo a oportunidade de falar que está com a menor taxa de desemprego em 30 anos e na verdade prefere falar em menor taxa de desemprego em 12 anos por conta da série histórica. Tem uma dificuldade de entender a magnitude desse bom momento do mercado de trabalho. Um outro par de economistas que deu uma olhada na série em conjugar as séries históricas do IBGE, em retropolar, que é como a gente chama, foi o Bruno Ottoni e o Thiago Barreira. E de novo, se a gente olha pelo gráfico deles, esse que vai aparecer aqui na tela, o desemprego atual também está compatível com a taxa de meados dos anos 90 e não apenas com a de 12 anos atrás. Então, menor desemprego em 30 anos, maior salário mínimo da história, e o governo vem falar que a comunicação está ruim, lança uma nova campanha e fala o maior crescimento do salário mínimo em 6 anos, foi o maior crescimento em mais de 10. O salário mínimo é o maior em quase 80 anos da sua existência. E além disso, essa questão da taxa de desemprego, de novo, a maior taxa de desemprego em cerca de 30 anos e não só nos últimos 12 anos. Tem umas outras imprecisões na divulgação que não são tão graves, por exemplo, no Ministério da Fazenda tem essa coisa que o governo gosta de falar, o pôster está lá, o banner está lá, cobrindo a fachada, grid gigante. O Brasil reingressou ao top 10 das maiores economias do mundo. Para muitos economistas, isso não é relevante porque nós nunca saímos do top 10. O que aconteceu foi uma desvalorização cambial ali no período do Bolsonaro, e a oposição na época, que hoje é o governo, falava numa espécie de rebaixamento, né? O Brasil saiu da lista das maiores economias, mas isso só acontece se você olhar os PIBs nominais e converter para uma moeda comum, por exemplo, o dólar. Mas os economistas são um pouco obcecados com outro tipo de comparação, que não leva em conta essas oscilações do câmbio, que seria comparações em paridade de poder de compra, que leva em conta quanto que vale a moeda em cada lugar, quanto que vale o custo de vida, porque se o dólar aprecia ou valoriza em um dia e desvaloriza no outro, não quer dizer que as pessoas estão mais ricas ou não. Nesse ranking de PIB nominal, com a mera conversão do PIB para o dólar ou para outra moeda, o Brasil de fato saiu, voltou a partir de 2023 por questões cambiais e também por conta do crescimento da economia, mas agora talvez esteja prestes a sair esse ano, porque o Brasil ficou ali no nono, 10º lugar, a depender do ano, ameaçado pela Rússia, e nessa confusão toda das últimas semanas em relação às tarifas, a moeda brasileira foi uma das poucas que não ganhou frente. Enquanto isso, muitas moedas se valorizaram, em especial a que mais se valorizou foi o rublo, a moeda da Rússia. Então, nessa comparação simples de PIB nominal convertido por dólar, a Rússia deve estar voando aí até o final do ano, ou pode estar, nesse momento, já tirando o Brasil da lista das 10 maiores economias do mundo. Então, isso foi uma armadilha muito grande, né? Apostar no indicador que depende do câmbio, porque depende não só da política interna, mas da política externa, e talvez haja esse constrangimento. O governo estando com uma campanha aí, colocando no Ministério da Fazenda o fato de que é uma grande conquista voltar a ser uma das 10 maiores economias do mundo, e na verdade está do lado de fora nesse exato momento. Na comparação mais rigorosa, o Brasil nunca, nos últimos anos, não saiu, nem voltou, nem vai sair agora de novo. Tem uma última questão ali que eu acho que não é tão relevante, mas na parte social está falando que a campanha do governo, que o Brasil tem um estádio de futebol por dia saindo do mapa da fome. O mapa da fome não é uma medida muito usada fora do Brasil, na verdade é mais típica da esquerda brasileira, o mapa da fome da ONU, né? A questão aqui, que é um pouco cri-cri, as pessoas não saem do mapa da fome, quem sai são os países ou os territórios, porque em todo lugar você vai ter alguém com fome, quase todos os países têm algum nível de insegurança alimentar grave na população, mesmo países que não estão no mapa da fome.
A gente tem observado no Brasil, desde 2022, em particular a partir de 2023, uma melhora grande em questões de segurança alimentar, pobreza, extrema pobreza. Um indicador mais rigoroso que pudesse ser usado é a quantidade de pessoas que está saindo da pobreza ou está saindo da extrema pobreza. Poderia ser mais, mas o fato é que desde 2022 e principalmente a partir de 2023, esse é um resultado que a gente certamente pode comemorar. O que mais me chama a atenção, assim, de novo, vou fazer esse vídeo, é que eu chamar o VAR, a gente está, na verdade, tentando corrigir uma mentira de alguém, colocar a bola no chão para alguém que está superestimando o número, e aqui a gente está fazendo o contrário. É um governo que escolheu se medir por umas métricas que, na verdade, minimizam até bons resultados. Eu não sei muito bem por que o governo faz isso. Eu não sei se é só um problema de comunicação ou quem está no comando não entende os números. Talvez ali a crença de que houve um desmonte, uma destruição muito grande nos governos Temer e Bolsonaro tenha ficado tão absorvida que só se compara com dados da década passada, se aceita a série histórica do IBGE só vai até 2012, então deve ser isso mesmo, né? Antes do impeachment, antes do governo Dilma, os resultados não poderiam ser melhores do que são. Ou pode ser que se compreenda que os resultados do Lula 3 nunca vão ser tão bons quanto do Lula 1 ou Lula 2, ou não se pode falar disso? Eu acho que não, eu acho que é mais uma dificuldade mesmo de entender. Em muitos números de desemprego, salário mínimo, os resultados são os melhores. Então sim, é possível que em Lula 3 a gente tenha resultados melhores do que em Lula 1 ou Lula 2, mas eu acho que a questão que mais intriga aqui é que mesmo uma nova SECOM, que veio muito preocupada com comunicação, lança uma nova comunicação para falar que os números são melhores, ainda come esse tipo de bola. Mas acho que a principal preocupação é, e se for problema para além da comunicação, né? Será que a gente pode pensar talvez que quem não sabe o que está medindo, sabe o que está fazendo? Eu acho que essa é a questão principal. Por que o governo não consegue dizer que a taxa de desemprego não é a melhor dos últimos 12 anos, é melhor em 30 anos? Por que a gente não fala que o crescimento do salário mínimo não é o melhor dos últimos 6 anos, apenas é melhor em mais de uma década? O salário mínimo está com o maior nível da história. O Brasil não deixou de ser uma das maiores economias do mundo, mas se você for por essa métrica aí que é uma armadilha, o Brasil está fora das 10 maiores economias do mundo, talvez nesse momento, ou vai ficar nesse ano. Eu acho que são questões que chamam muita atenção, né? A SECOM tem um problema grave de falta de intimidade dos dados econômicos, inclusive os que são positivos para o governo. Eu sou o Pedro Fernando Neri e você pode me ler no Estadão na segunda-feira no site e terça-feira no impresso. Até a próxima!